No coração pulsante de São Paulo, onde o ritmo frenético da cidade nunca desacelera, Cafu caminhava com a tranquilidade de quem já conquistou o mundo. Ele não era apenas um ex-jogador de futebol, mas uma lenda viva do Brasil, o capitão que ergueu a taça do Mundial de 2002, guiando a seleção brasileira à glória com sua garra e paixão. Seu sorriso largo e seus dribles mágicos na lateral do campo ainda ecoavam na memória de milhões de torcedores. Mas por trás da fama, Cafu guardava um segredo que poucos conheciam. Ele era um agente especial do FBI, trabalhando em operações sigilosas contra o crime transnacional. Longe dos holofotes, ele trocava os gramados por missões de alto risco, movido pela mesma determinação que o levou ao topo do futebol. Naquela manhã, no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, Cafu se preparava para uma viagem que, à primeira vista, parecia rotina. Ele precisava estar em Brasília para uma conferência ultra-secreta do FBI, focada em estratégias contra ameaças cibernéticas. Vestindo um terno simples, sem ostentações, e carregando uma pequena mala de mão, ele se misturava aos outros passageiros como um viajante comum. Seus olhos, no entanto, estavam sempre atentos, treinados para captar qualquer detalhe fora do comum. Afinal, anos no FBI o ensinaram que o perigo pode surgir nos lugares mais inesperados. Enquanto atravessava o saguão lotado com o som dos anúncios de voos misturando-se ao burburinho de conversas e malas rolando, Cafu sentia a energia vibrante do aeroporto. Era um lugar que ele conhecia bem, não apenas como viajante frequente, mas como alguém que já testemunhou a complexidade de sua segurança. Ele checou o celular rapidamente, confirmando o itinerário. Voo para Brasília. Assento reservado, portão de embarque. Tudo estava em ordem. No bolso interno do paletó, guardava sua identificação do FBI, um distintivo que carregava com orgulho, mas que raramente mostrava em público. Ele preferia a discrição, uma lição aprendida tanto nos campos quanto nas operações secretas. Ao chegar ao balcão de check-in, Cafu entregou seu passaporte e passagem à funcionária da companhia aérea, uma jovem de sorriso educado que digitava rapidamente no computador. "Bem-vindo, Sr. Marcos Evangelista", disse ela, usando seu nome completo, sem dar sinais de reconhecer a lenda do futebol. Cafu apenas assentiu, mantendo sua postura serena. Ele nunca buscava atenção, mesmo sabendo que, em outros contextos, seu rosto poderia causar alvoroço. A funcionária devolveu os documentos, e ele se preparou para seguir ao controle de segurança. Foi então que sentiu um par de olhos fixos sobre ele. Um homem de meia idade, com um uniforme impecável da segurança aeroportuária, aproximou-se com passos firmes. Seu crachá identificava-o como Roberto Silva, um oficial de segurança que parecia carregar o peso de sua autoridade como uma medalha. Roberto tinha uma expressão endurecida, os braços cruzados e um olhar que misturava desconfiança e arrogância. Ele parou a poucos metros de Cafu, observando-o de cima a baixo, como se tentasse decifrar algo. "Senhor, posso ver seus documentos?" perguntou Roberto, com um tom que soava mais como uma ordem do que uma solicitação. Cafu, sem se alterar, entregou o passaporte e a passagem. "Aqui estão", respondeu calmamente, mantendo o contato visual. Ele já havia lidado com situações assim antes, especialmente em viagens internacionais, onde a combinação de sua cor de pele e a simplicidade de sua aparência às vezes despertava suspeitas infundadas. Roberto folheou o passaporte, demorando-se mais do que o necessário, como se procurasse algo errado. "Para onde está indo?" perguntou, sem levantar os olhos. "Brasília, a trabalho", respondeu Cafu, mantendo a voz firme e mais educada. Roberto ergueu uma sobrancelha, claramente insatisfeito com a resposta. "Trabalho? Que tipo de trabalho?" O tom era quase acusatório, e Cafu percebeu o leve desdém na maneira como Roberto o encarava. Ele respirou fundo, controlando a irritação que começava a crescer. "Sou funcionário federal", disse, optando por uma resposta genérica, mas verdadeira. Ele não queria revelar sua posição no FBI em um ambiente público, especialmente diante de alguém que já demonstrava hostilidade. Roberto bufou, como se a explicação fosse insuficiente. "Funcionário federal, é? Então me diga, o que tem nessa mala?" Ele apontou para a mala de mão de Cafu, que ainda não havia passado pelo raio-x. Cafu franziu a testa, mas manteve a compostura. "Roupas, documentos, itens pessoais. Posso abri-la, se necessário." Ele colocou a mala na esteira, seguindo o procedimento, mas o olhar de Roberto permanecia fixo nele, como se estivesse esperando um deslize. A tensão no ar era palpável. Outros passageiros passavam rapidamente pelo controle de segurança, alguns lançando olhares curiosos para a cena.
Cafu percebeu que Roberto não estava apenas cumprindo um protocolo. Havia algo pessoal em sua atitude, uma mistura de preconceito e desejo de exercer poder. Ele já havia enfrentado isso antes, não apenas no Brasil, mas em outros cantos do mundo. A cor de sua pele, seu jeito simples de se vestir, tudo parecia ser um gatilho para pessoas como Roberto, que viam na autoridade uma chance de humilhar. Vou precisar que o senhor venha comigo para uma verificação adicional, disse Roberto, apontando para uma área isolada ao lado do controle de segurança. Cafu hesitou por um momento, avaliando a situação. Ele sabia que qualquer resistência poderia escalar o problema, mas também sabia que aquela exigência não tinha base legítima. Ainda assim, decidiu cooperar, pelo menos por enquanto. Tudo bem, respondeu, seguindo Roberto até uma pequena mesa de metal, onde havia apenas uma cadeira e um espaço vazio. O som do aeroporto parecia abafado ali, como se ele tivesse sido levado a um canto onde Roberto podia exercer seu controle sem testemunhas. Sente-se, ordenou Roberto, cruzando os braços novamente. Cafu obedeceu, mas manteve a postura ereta, os olhos fixos no oficial. Ele não estava intimidado, mas a indignação começava a crescer. Por que estou sendo retido? Perguntou, com um tom calmo, mas firme. Roberto o encarou, como se a pergunta em si fosse uma afronta. Eu faço as perguntas aqui, senhor. Qual é exatamente o seu trabalho em Brasília? E por que está tão apressado? Cafu respirou fundo, decidindo que era hora de revelar pelo menos parte da verdade. Ele tirou o distintivo do FBI do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. Sou agente especial do FBI. Minha viagem é oficial e eu tenho uma conferência para comparecer. Aqui está minha identificação. Se precisar verificar, posso fornecer o contato do meu superior. Roberto pegou o distintivo, examinando-o com desconfiança. Ele o virou várias vezes, como se procurasse algum defeito. FBI? Isso não parece legítimo, disse com um sorriso sarcástico. Sabe, hoje em dia qualquer um pode falsificar essas coisas. As palavras de Roberto foram como um soco no estômago. Cafu, que já havia enfrentado desafios monumentais em sua carreira, sentiu uma onda de raiva, mas a conteve. Ele sabia que perder a calma só daria a Roberto o que ele queria. Uma desculpa para escalar a situação. Se o senhor duvida da autenticidade, pode ligar para o escritório do FBI. Eles confirmarão minha identidade, disse Cafu, mantendo a voz controlada. Mas eu preciso embarcar. Meu voo está prestes a fechar o portão. Roberto riu, um som curto e desdenhoso. Você não me diz o que fazer, senhor evangelista, disse, lendo o nome no passaporte com um tom de deboche. Aqui, eu sigo as regras. E as regras dizem que preciso verificar tudo. Fique aí até eu terminar. Ele se afastou, supostamente para consultar um colega ou verificar algo em um computador, deixando Cafu sozinho na mesa de metal. O relógio na parede marcava o tempo impiedosamente, e Cafu sabia que estava ficando sem margem para alcançar seu voo. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos de outros passageiros que passavam pelo controle de segurança. Alguns pareciam confusos, outros indiferentes, mas ninguém interveio. Cafu respirou fundo, tentando manter a calma. Ele se lembrou das palavras de sua mãe, que sempre o ensinou a manter a dignidade, mesmo diante da injustiça. Você é maior que isso, Marcos, ela dizia. Não deixe ninguém te rebaixar. Mas ali, naquele momento, a injustiça era palpável, e ele sabia que não podia simplesmente ignorá-la. Enquanto esperava, Cafu começou a refletir sobre sua trajetória. Ele crescera na periferia de São Paulo, em um bairro onde os sonhos muitas vezes morriam antes de nascer. O futebol foi sua salvação, mas também sua escola de resiliência. Ele enfrentou preconceitos desde jovem, de olhares desconfiados em campos amadores até comentários maliciosos de adversários que duvidavam de sua capacidade por causa de sua origem. No FBI, ele encontrou um novo tipo de batalha, onde a inteligência e a coragem eram suas armas. Mas, independentemente do contexto, o preconceito parecia segui-lo, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ele pensou em como, mesmo sendo uma lenda nacional, ainda era tratado como suspeito por pessoas como Roberto, que viam apenas sua cor de pele e não sua história. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Roberto voltou, acompanhado por outro oficial, um homem mais jovem com uma expressão menos hostil. O crachá dele dizia Sérgio Costa, e ele parecia desconfortável com a situação. Senhor evangelista, podemos verificar sua mala agora? Perguntou Sérgio com um tom mais educado. Cafu assentiu, abrindo a mala e mostrando seu conteúdo. Algumas mudas de roupa, um laptop, documentos oficiais e itens pessoais.
Tudo estava em ordem, como ele sabia que estaria. Sérgio o examinou rapidamente, mas Roberto interveio. Isso não é o bastante. Ainda precisamos confirmar sua história. O que você faz no FBI? Por que está tão apressado? A insistência de Roberto era exasperante, e Cafu percebeu que ele não estava interessado em respostas. Ele queria prolongar o confronto, talvez para afirmar sua autoridade ou para satisfazer algum preconceito interno. Cafu decidiu ser mais direto. Sou agente especial, lotado na divisão de crimes cibernéticos. Minha conferência em Brasília é sobre segurança nacional. Já mostrei meu distintivo, e o senhor pode verificar com o FBI. Não há motivo para me reter. Sua voz era firme, mas sem perder a educação. Sérgio parecia convencido, mas Roberto apenas cruzou os braços, claramente irritado com a compostura de Cafu. Você não me parece um agente do FBI, disse Roberto, com um tom que deixava claro o que ele queria insinuar. Vamos checar tudo direitinho. Não queremos deixar passar nenhuma ameaça, não é? A palavra ameaça foi dita com um peso que fez Cafu cerrar os punhos, mas ele se controlou. Ele sabia que Roberto estava tentando provocá-lo, esperando uma reação que justificasse uma escalada. Nesse momento, uma mulher que estava na fila do check-in se aproximou. Ela era jovem, com um terno bem cortado e uma expressão determinada. Seu nome era Ana Clara, uma advogada que viajava para Brasília a trabalho. Ela havia observado toda a interação e não conseguiu mais ficar calada. Com licença, disse ela dirigindo-se a Sérgio. Por que esse passageiro está sendo retido? Ele apresentou todos os documentos, e o voo dele está prestes a partir. Isso é algum tipo de abuso? Roberto lançou um olhar fulminante para Ana, mas ela não recuou. Eu sou advogada e sei que há procedimentos a seguir, mas isso parece desproporcional. Qual é o motivo da detenção? Sérgio hesitou, claramente dividido entre seguir Roberto e lidar com a intervenção de Ana. Estamos apenas fazendo uma verificação de rotina, senhora, disse ele, mas sua voz não tinha convicção. Ana insistiu. Rotina, ele está sendo tratado de forma diferente dos outros passageiros. Eu vi tudo. Se não há motivo concreto, ele precisa ser liberado. A intervenção de Ana mudou a dinâmica. Outros passageiros começaram a prestar atenção e a pressão sobre Roberto aumentou. Ele parecia irritado, mas também acuado. Enquanto isso, Cafu permanecia em silêncio, observando a cena. Ele sentia gratidão pela coragem de Ana, mas também sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele precisava embarcar, mas também queria garantir que a atitude de Roberto não passasse impune. Ana, percebendo que o tempo estava se esgotando, chamou um funcionário da companhia aérea que passava por ali. Era Carlos Mendes, um supervisor de embarque com anos de experiência. Carlos ouviu o resumo de Ana e checou rapidamente o sistema. Senhor Evangelista, seu voo está no portão 12 e o embarque já começou. Se não houver problemas de segurança, precisamos levá-lo agora. Ele olhou para Roberto esperando uma resposta. Roberto, visivelmente frustrado, tentou manter sua posição. Ainda não terminamos a verificação, disse, mas sua voz já não tinha a mesma força. Sérgio, percebendo que a situação estava saindo de controle, interveio. Roberto, ele apresentou a identificação e a mala está limpa. Não temos motivo para segurá-lo. A relutância de Roberto era evidente, mas ele sabia que não podia continuar sem uma justificativa sólida. Com um grunhido, ele devolveu os documentos de Cafu. Pode ir, disse, com um tom carregado de ressentimento. Mas não pense que isso acaba aqui. Cafu pegou seus pertences, mantendo a expressão neutra. Ele agradeceu a Ana e Carlos com um aceno de cabeça. Obrigado pela ajuda. Não esquecerei isso, disse, com uma sinceridade que tocou ambos. Ele correu para o portão de embarque, chegando justo quando os últimos passageiros entravam no avião. Ao se sentar em seu assento, Cafu deixou escapar um suspiro. A adrenalina ainda corria em suas veias, e a raiva misturava-se com uma determinação renovada. Ele abriu o celular e começou a escrever um e-mail para a administração do aeroporto, detalhando cada momento do ocorrido. Ele sabia que não podia deixar aquela injustiça passar em branco. Enquanto o avião taxiava na pista, Cafu olhou pela janela vendo as luzes de São Paulo desaparecerem. Ele pensou em sua infância, nas ruas de terra onde jogava bola descalço, nos olhares de descrédito que enfrentou ao longo da vida. Ele havia superado tudo isso, mas momentos como aquele no aeroporto eram um lembrete cruel de que o preconceito ainda existia, mesmo para alguém como ele. Ele fechou os olhos por um instante, prometendo a si mesmo que faria justiça, não apenas por ele, mas por todos que já enfrentaram a mesma humilhação. A conferência em Brasília o esperava, mas no fundo,
Cafu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O céu de Brasília amanheceu com tons de laranja, refletindo-se nas janelas dos prédios modernos que pontilhavam a capital. Cafu, sentado em uma sala de conferências de alta segurança no coração de um edifício federal, ajustava os óculos enquanto revisava anotações para sua apresentação. A conferência do FBI, focada em estratégias contra crimes cibernéticos, exigia toda sua concentração. Ele liderava uma discussão sobre a cooperação internacional para rastrear hackers que operavam em redes globais, um tema que o fascinava pela complexidade e urgência. No entanto, mesmo imerso em gráficos de dados e relatórios de inteligência, a lembrança do confronto no Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos ainda reverberava em sua mente. O desrespeito de Roberto Silva, o oficial de segurança, não era apenas uma afronta pessoal. Era um lembrete de que o preconceito podia surgir em qualquer canto, até mesmo em um lugar que deveria simbolizar a eficiência e a hospitalidade brasileira. Durante um intervalo, Cafu pegou o celular e finalizou o e-mail que começara a escrever no avião. Nele, detalhava o incidente com precisão cirúrgica. A abordagem agressiva de Roberto, o tom de deboche ao questionar seu distintivo do FBI, a detenção desnecessária que quase o fez perder o voo. Ele incluiu o nome de Ana Clara, a advogada que interveio, e de Carlos Mendes, o supervisor de embarque que garantiu sua liberação. O e-mail, endereçado à administração do aeroporto e com cópia para seu superior no FBI, era mais do que uma reclamação. Era um chamado por justiça. Cafu sabia que, como agente e figura pública, tinha a responsabilidade de não deixar aquele tipo de comportamento passar despercebido. Ele clicou em enviar com um suspiro, sentindo um peso sair dos ombros, mas também uma determinação crescer dentro de si. Ele não queria apenas punir Roberto, queria garantir que outros passageiros, menos privilegiados que ele, não enfrentassem a mesma humilhação. Em São Paulo, o e-mail de Cafu chegou à caixa de entrada de Maria Oliveira, a chefe do Departamento de Assuntos Internos do Aeroporto de Guarulhos. Maria, uma mulher de meia idade com uma reputação de rigor e imparcialidade, leu o documento com atenção crescente. O nome Marcos Evangelista não lhe era estranho. Ela reconheceu imediatamente Cafu, não apenas como o lendário jogador, mas como uma figura de respeito nacional. A revelação de que ele era agente do FBI a surpreendeu ainda mais. Ela releu a parte em que Cafu descrevia o tratamento de Roberto, notando a clareza com que ele apontava o preconceito implícito na abordagem. Maria convocou uma reunião urgente com sua equipe, trazendo à mesa o supervisor de segurança, João Almeida, e a gerente de operações, Fernanda Costa. Isso é grave, disse ela segurando uma cópia impressa do e-mail. Não é só uma questão de má conduta, é uma acusação de discriminação por parte de um agente do FBI e ícone brasileiro. Precisamos agir rápido e com transparência. João, que conhecia Roberto há anos, hesitou. Roberto é complicado. Ele tem um histórico de queixas, mas nada tão sério assim. Talvez tenha sido um mal-entendido. Maria o cortou com firmeza. Um mal-entendido não faz um passageiro ser detido sem motivo, especialmente após apresentar credenciais do FBI. Vamos investigar tudo. Câmeras, testemunhas, registros. Não quero suposições, quero fatos. A investigação começou imediatamente. A equipe de Maria revisou as imagens das câmeras de segurança do dia do incidente, que capturaram cada momento do confronto. As gravações mostravam Cafu mantendo a calma enquanto Roberto o interrogava com gestos exagerados e um tom visivelmente hostil. Em contraste, outros passageiros passavam pelo controle de segurança com verificações mínimas, sem o mesmo escrutínio. Ana Clara, identificada nas imagens, foi contatada e forneceu um depoimento detalhado. Eu estava logo atrás na fila, disse ela por telefone. Vi tudo. O oficial tratou o senhor evangelista de forma diferente, como se ele fosse uma ameaça só por existir. Foi humilhante. Carlos Mendes, o supervisor de embarque, corroborou a história, explicando como interveio para garantir que Cafu embarcasse a tempo. Até Sérgio Costa, o colega de Roberto que estava presente, admitiu, sob pressão, que achou a abordagem de Roberto excessiva. Ele revelou, hesitante, que Roberto frequentemente escolhia passageiros com base em estereótipos, especialmente pessoas de pele mais escura ou com aparência menos abastada. Essas revelações chocaram Maria, que começou a perceber que o problema ia além de um único incidente. Enquanto a investigação avançava, Cafu concluía sua participação na conferência em Brasília. Ele recebeu uma ligação de seu superior no FBI, o agente-chefe Ricardo Mendes,
que ficou indignado com o ocorrido. Você fez bem em denunciar, Cafu, disse Ricardo. Isso não é só sobre você, é sobre o sistema que permite esse tipo de comportamento. Se precisar de apoio, o escritório está com você. Cafu agradeceu, mas enfatizou que queria que a investigação seguisse os canais oficiais do aeroporto. Ele não buscava privilégios por sua fama ou posição, queria justiça para todos que enfrentavam preconceito. De volta ao hotel, ele recebeu uma mensagem de Ana Clara, que havia descoberto sua identidade como Cafu após uma rápida pesquisa na internet. Senhor Evangelista, ou melhor, Cafu, escreveu ela. Fiquei honrada em ajudar. Se precisar de testemunho formal, conte comigo. E, aliás, sou fã desde a Copa de 2002. Cafu sorriu ao ler a mensagem, sentindo um calor no peito. A bondade de Ana era um lembrete de que, mesmo em momentos de injustiça, havia pessoas dispostas a fazer a diferença. Em Guarulhos, a investigação de Maria tomou proporções maiores. Os registros de Roberto revelaram um padrão preocupante. Ao longo de seus 5 anos no aeroporto, ele havia sido alvo de pelo menos 7 queixas de passageiros, todas envolvendo alegações de tratamento desrespeitoso ou discriminação. A maioria dessas queixas, porém, foi arquivada por falta de provas concretas ou por intervenção de supervisores que preferiam evitar conflitos. Maria ficou revoltada com a negligência. Como deixamos isso passar tanto tempo? Perguntou a Fernanda durante uma reunião. Fernanda, que supervisionava as operações diárias, admitiu que a escassez de pessoal qualificado muitas vezes levava a decisões precipitadas. Roberto era eficiente em cumprir metas de segurança, disse ela. Mas agora vejo que eficiência não justifica preconceito. Maria decidiu que o caso de Cafu seria o ponto de virada. Ela ordenou uma auditoria completa dos procedimentos de segurança, focando em como os oficiais escolhiam passageiros para verificações adicionais. As descobertas da auditoria foram alarmantes. Dados mostraram que passageiros de minorias étnicas, especialmente negros e indígenas, eram desproporcionalmente alvos de inspeções secundárias. Roberto não era uma exceção. Ele era parte de um problema sistêmico que o aeroporto havia ignorado por conveniência. Maria apresentou os resultados ao Conselho Executivo, exigindo medidas imediatas. Se não agirmos, o próximo caso pode ser ainda pior, alertou. O Conselho, ciente do potencial impacto midiático do envolvimento de Cafu, aprovou uma investigação formal contra Roberto e a criação de um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e combate ao preconceito. Enquanto isso, Roberto foi suspenso preventivamente, recebendo a notificação em sua casa. Ele leu o documento com descrença, a raiva crescendo a cada linha. Isso é absurdo, murmurou, amassando o papel. Ele acreditava que estava apenas fazendo seu trabalho e que Cafu havia exagerado. No fundo, porém, um medo começava a surgir. E se sua carreira estivesse em risco? A notícia do incidente vazou para a imprensa e logo os principais jornais brasileiros estampavam manchetes como Cafu, lenda do futebol, humilhado em aeroporto por oficial racista. A história causou um terremoto na opinião pública. Nas redes sociais, torcedores e ativistas expressavam indignação, exigindo justiça. Como ousam tratar nosso capitão assim? Escreveu um fã no Twitter, enquanto outros compartilhavam vídeos antigos de Cafu erguendo a taça do Mundial. Organizações de direitos humanos, como o Movimento Negro Unificado, emitiram comunicados pedindo reformas nos protocolos de segurança aeroportuária. A pressão sobre o aeroporto de Guarulhos cresceu, e Maria sabia que não podia falhar. Ela contatou Cafu, informando-o sobre a investigação e convidando-o a prestar um depoimento formal. Cafu, já de volta a São Paulo, aceitou, mas com uma condição. Quero que isso beneficie a todos, não só a mim. Vamos garantir que ninguém mais passe por isso. Durante o depoimento, realizado em uma sala discreta no aeroporto, Cafu foi recebido por Maria e um advogado independente. Ele relatou o incidente com clareza, enfatizando o impacto emocional de ser tratado como suspeito sem motivo. Eu sou Cafu, mas também sou um homem negro, disse ele. E sei que para muitos minha cor vem antes de qualquer conquista. Não quero vingança, quero mudança. Maria ficou impressionada com sua compostura e visão. Após o depoimento, ela prometeu que o caso teria consequências significativas. Dias depois, o Conselho Disciplinar do aeroporto se reuniu para julgar Roberto. As evidências eram esmagadoras. Depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras, registros de queixas anteriores. Roberto, acompanhado por um representante sindical, tentou se defender, alegando que seguia protocolos de segurança
e que o distintivo de Cafu parecia suspeito. Mas sua argumentação desmoronou diante dos fatos. O conselho anunciou sua decisão. Roberto Silva seria demitido por má conduta grave, com recomendação para que o Ministério Público investigasse possíveis violações de direitos civis. A demissão de Roberto foi apenas o começo. O aeroporto de Guarulhos anunciou publicamente a decisão, acompanhada de um compromisso de reformar seus protocolos. Maria liderou a implementação de cursos de treinamento, trazendo especialistas em diversidade para ensinar os oficiais a reconhecerem e combaterem preconceitos inconscientes. Um sistema de monitoramento foi estabelecido, exigindo que cada inspeção secundária fosse justificada por escrito. Além disso, o aeroporto criou um canal de denúncias anônimas, permitindo que passageiros e funcionários reportassem abusos sem medo de retaliação. Essas mudanças, embora iniciais, começaram a transformar o ambiente do aeroporto, tornando-o mais acolhedor para todos. Enquanto isso, Cafu viu sua história ganhar vida própria. Ele foi convidado para falar em um fórum sobre justiça social em São Paulo, onde compartilhou sua experiência com uma plateia de jovens ativistas e estudantes. O preconceito não escolhe lugar, disse ele, mas nós podemos escolher enfrentá-lo. Cada voz conta. Sua fala, transmitida ao vivo, tocou milhares de pessoas, que viam nele não apenas um ídolo do futebol, mas um símbolo de resistência. Ana Clara, que manteve contato com Cafu, o convidou para um evento de sua associação de advogados, onde ele discutiu o papel do sistema legal na luta contra a discriminação. A amizade entre os dois cresceu, baseada em um respeito mútuo e na crença compartilhada na justiça. A repercussão do caso alcançou até as salas de aula. Em uma universidade de Campinas, um professor de direito usou o incidente como estudo de caso, pedindo aos alunos que analisassem as implicações éticas e legais do comportamento de Roberto. Cafu foi convidado para um painel com os estudantes, onde respondeu a perguntas com humildade e clareza. A demissão foi suficiente? Perguntou uma aluna. Não se trata de punir uma pessoa, respondeu Cafu. Trata-se de mudar o sistema que permite que pessoas como ele ajam sem consequências. Sua resposta gerou aplausos, e os alunos saíram inspirados a buscar carreiras que promovam igualdade. Para Roberto, a vida após a demissão foi um declínio acentuado. Ele tentou encontrar outro emprego na área de segurança, mas seu histórico o perseguia. A mídia continuou a citá-lo como exemplo de má conduta e antigos colegas se afastaram. Ele se isolou em um pequeno apartamento, consumido por ressentimento. Nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o erro. Enquanto isso, o aeroporto de Guarulhos florescia com as reformas. Funcionários como Sérgio Costa, que testemunhou contra Roberto, assumiram papéis de liderança, promovendo um ambiente de respeito. Maria Oliveira tornou-se uma referência em gestão ética, convidada para compartilhar o modelo de Guarulhos com outros aeroportos brasileiros. Cafu, por sua vez, voltou ao seu trabalho no FBI, liderando operações contra o crime cibernético com a mesma paixão que outrora dedicava ao futebol. Mas ele também encontrou um novo propósito: usar sua voz para combater o preconceito. Em momentos de reflexão, ele pensava em sua infância nas ruas de São Paulo, onde sonhava com um mundo melhor. Agora, como agente e ativista, ele estava ajudando a construir esse mundo, uma batalha de cada vez. O incidente no aeroporto, que começou como uma humilhação, tornou-se um catalisador para mudanças que ecoariam por anos, provando que até as maiores injustiças podem ser transformadas em esperança.